Boa noite, irmãos. Que a graça, a paz do Senhor continue superabundando em nossas vidas e assim fortalecendo a cada um de nós para a continuidade desse tempo que temos ainda para enfrentar, aguardando toda esta tempestade acabar para que possamos retornar às nossas atividades, a nossa comunhão uns com os outros de forma presencial. Nós vamos iniciar a continuidade do nosso estudo sobre uma vida cristã abundante, a vida que Deus tem preparado para cada um de nós poder viver e desfrutar de forma plena. Vamos ter uma palavra de oração. Eu peço para que você feche os seus olhos e assim você possa desde já começar a ter toda a atenção para a ministração do estudo que vamos ter nesta noite. Feche os seus olhos. Senhor, nosso bendito e amado Deus, queremos começar a nossa oração, o nosso tempo de estudo bíblico agradecendo ao Senhor. Porque, ó Deus, se estamos aqui reunidos, ainda que afastados do nosso contato, do nosso convívio pessoal uns com os outros, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem sido bondoso. A Tua graça, o Teu favor, a Tua misericórdia, ela tem sido, ó Deus, grandiosa sobre as nossas vidas e a vida da nossa família. Não apenas a família de sangue, mas a nossa família da fé. Nós oramos por todos os nossos irmãos em Cristo, pelos seus familiares, por todos aqueles que estão, ó Deus, carecendo ainda da Tua graça, do Teu favor, em momentos de provações, privações, de sofrimento, de distanciamento. Que o Senhor esteja com cada um deles onde quer que estejam. E o Senhor esteja trazendo todo o suprimento necessário para todos, sem distinção. Que nada falte a ninguém. Que sejamos em Ti totalmente, plenamente supridos. E nós agradecemos ao Senhor porque nós temos recebido, ó Deus, aquilo que não merecemos. E o Senhor tem nos dado a oportunidade de termos os recursos da tecnologia para a continuidade do nosso aprendizado. Nós somos gratos ao Senhor por isso, por tudo aquilo que o Senhor tem feito para poder nos aproximar mais uns dos outros, enquanto nos aproximamos mais do Senhor também. Então, ó Deus, dirija esse tempo que teremos de estudo, que seja um estudo proveitoso, claro, abençoador para todos nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu espero nesta noite, na continuidade do nosso estudo, nós vamos trabalhar nesta noite Efésios capítulo 4, de 12 a 16. Eu peço para que você já esteja aí abrindo a sua Bíblia ou acessando o seu smartphone, para que possamos ter aqui a ideia de onde nós estamos, né, na exposição de todo esse capítulo. Nós vamos trabalhar os versos de 12 a 16 do capítulo 4, versos de 12 a 16. Nós teremos nesta noite o encerramento da exposição desses textos, porém nós não daremos continuidade na exposição da carta. Eu gostaria de propor aos irmãos, porque eu tenho sentido muita falta de, na exposição desse texto, contar com os irmãos. E nós, praticamente todo o tempo que tivemos de estudo até agora, nós tivemos um tempo muito proveitoso
enquanto estávamos discutindo pessoalmente as dúvidas, compartilhando uns com os outros as nossas experiências, aquilo que entendíamos, as nossas dúvidas acerca do texto. E a situação que nós estamos enfrentando hoje impossibilita este contato com os irmãos. E para mim isso está sendo extremamente difícil. Eu não tenho gostado muito desse novo formato, justamente por ele impossibilitar o nosso contato pessoal. E então eu sei que às vezes é difícil para os irmãos estarem acessando os estudos via o seu celular, né? E às vezes é um pouco maçante mesmo, né? A gente parar em frente a uma televisão, apesar que eu sei que tem, de repente, pessoas que ficam horas e horas em frente à televisão, mas no meu modo de ver, eu sei que tem algumas fragilidades este tipo de ensino desta forma. Então eu gostaria de propor, a partir do encerramento de hoje, propor que nas próximas semanas nós estejamos trabalhando outros temas e esperarmos tudo isso passar para que possamos retornar aqui ao nosso contato, ao nosso convívio social aqui na igreja, para que esse estudo possa então dar continuidade e assim ele cumprir o objetivo que eu sei que de qualquer forma ele é cumprido na vida dos irmãos, mas eu gostaria que tivesse um proveito muito maior, tá bom? Então já se prepare para que a semana que vem nós estejamos trabalhando alguns outros temas que eu tenho certeza absoluta serão de grande proveito para os irmãos. Então acompanhe aí o estudo de hoje. Ainda estamos trabalhando, não é? Acerca dos dons espirituais, porque entramos principalmente no verso de número 11, o qual nós trabalhamos na semana passada, um pouquinho na exposição dele. Vimos alguns dons ali que não são apresentados de forma exaustiva, todos os dons espirituais, mas o apóstolo Paulo destacou alguns, e nós trabalhamos a definição de alguns dons, trazendo a nossa visão, aquilo que cremos acerca desses dons, do emprego desses dons nos dias atuais, como que eles são importantes dentro dessa compreensão para a questão da instrução, de pessoas compreendendo o seu chamado, cumprindo este chamado de ser um mensageiro da palavra do Senhor, sendo boca de Deus, falando aquilo que Deus de fato quer falar conosco, pessoas sendo instrumentos de Deus para a comunicação da vontade do Senhor. Então nós vimos alguns dons que, como eu disse, não deu para que nós pudéssemos trabalhá-los de uma forma com bastante atenção, né? Então passamos bem de forma superficial por eles, mas eu tenho certeza absoluta que deu para os irmãos entender aonde então que o apóstolo Paulo, ao citar esses dons ali no verso de número 11, o que ele quis então ensinar, olhando para os versos anteriores, como nós estamos já procurando saber acerca da nossa vocação, acerca do nosso chamado, como que precisamos fazer para que a igreja seja edificada, que Deus seja glorificado, para que possamos de fato cumprir a nossa missão de uma forma consciente, de uma forma com dedicação, com amor, com empenho, para que outras pessoas possam conhecer quem é Jesus Cristo, ter esse contato com o Evangelho que transforma, e assim então nós temos uma igreja fortalecida, muito bem embasada, sustentada, firmada, fundamentada na palavra de Deus, porque é assim que o Senhor espera
de cada um daqueles a quem ele então regenerou, a quem ele justificou, como nós temos visto, ok? Então, nesta noite, nós vamos trabalhar o objetivo dos dons e a nossa participação. Como nós já vimos, há uma ação essencialmente divina, não é? A ação aí do Espírito Santo de Deus concedendo esses dons através de Cristo, né? Como temos visto. Mas há uma necessidade de cada um de nós compreendermos que, mediante aquilo que nos é proposto por Deus, as ferramentas que nos são dadas por Deus, como que nós precisamos colocar estas ferramentas em atividade, usá-las de uma forma eficaz, não é? Que são os dons. Esse é o nosso objetivo nesta noite, compreender o propósito então dos dons e onde que nós então entramos nessa participação. Efésios capítulo 4, versos de 12 a 16. Acompanhe comigo então a leitura do texto da Sagrada Escritura. Verso 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ok? Então temos um texto extremamente claro, objetivo, que trata, como nós propomos o nosso tema, acerca desta compreensão da nossa participação nos dons que são, então, concedidos por Deus em Cristo à sua igreja, para a edificação, para o sustento da igreja, para que a igreja cumpra o seu chamado, o seu ministério, a sua missão, que é propagar o evangelho da graça de Deus, o evangelho que transforma, o evangelho de poder, um evangelho que então une pessoas completamente diferentes, distintas na sua personalidade, nas suas particularidades, tornando essas pessoas então membros de um único corpo, para que então essas pessoas possam juntos, trabalhando, possam glorificar a Deus por meio daquilo que então elas realizam para a igreja, né? Em função ali da edificação da igreja e também na expansão do reino de Deus. Como introdução, queridos, eu gostaria de destacar que então até agora Paulo tem nos mostrado que o Cristo vitorioso nos capacitou com dons espirituais para que o seu reino e a sua igreja fosse edificada e crescesse. A base inicial para isto, ela se dá com líderes que ensinem fielmente as doutrinas bíblicas dos apóstolos, ou a doutrina bíblica dos apóstolos, né? Mas agora Paulo nos explica quais os objetivos de Cristo em dar essas pessoas ou esses dons à igreja. Então o apóstolo Paulo continua dentro do seu objetivo, da sua linha de raciocínio ali, enquanto ele então escreve à igreja de Éfeso,
procurando trazer esta consciência à igreja, que ela é de fato abençoada por Deus, porque Deus abençoou com pessoas dotadas de dons, de capacidades fantásticas, sobrenaturais, para que assim então o propósito de Deus com relação à igreja possa ser realizado, possa acontecer. Quanto nós vamos ver, o primeiro objetivo, né, então, desta ação de Deus, né, e entendendo também a nossa participação, visando o aperfeiçoamento dos santos. Então, o primeiro objetivo nosso nesta noite é entender um pouco acerca deste aperfeiçoamento. Então, quando a gente fala sobre aperfeiçoamento, nós estamos falando em uma obra que ela está inacabada, ou é uma obra contínua a ser realizada na vida de uma pessoa. Enquanto Deus, como nós sabemos, iniciou uma obra em nós, Ele há de cumprir, há de completar esta obra em nossas vidas. Então, nós precisamos estar abertos a um aperfeiçoamento, a um lapidamento, para que assim, então, nós possamos ser cada vez melhores, para que possamos, enquanto estamos sendo lapidados, aperfeiçoados, nós possamos contribuir cada vez mais para que o reino de Deus seja, então, proclamado com mais eficácia. Então, quem são esses santos? Estamos tratando acerca do aperfeiçoamento desses santos, mas será que esses santos são pessoas especiais, que foram, então, de repente, separadas de outras ali na igreja, de outros crentes, que então um determinado tipo de dom, um determinado tipo de ação só alcança ela e outra pessoa não é então privilegiada com isso, sendo ela crente, que de fato é? Não, crente, os santos, né? São todas aquelas pessoas que creram em Cristo e que agora fazem parte de sua igreja. Então nós estamos tratando não de pessoas que possam se identificar como frequentadores da igreja, como aqueles que nós costumamos chamar de simpatizantes do Evangelho. Eles estão na igreja, estão inteirados em tudo aquilo que acontece na igreja, porém ainda não tomaram uma decisão ao lado de Cristo. Eles gostam de estar aqui na igreja, eles frequentam, às vezes, muito mais do que outros membros, mas nós não estamos tratando desse tipo de pessoa, nós estamos falando de pessoas que, de fato, entregaram a sua vida para Jesus. São separados, são esses os santos que Deus tomou, então, para si, para santificá-los e continuar uma obra de santificação, que aí entra este entendimento deste aperfeiçoamento que então acontece na vida deste crente, não é? Então estas são pessoas que foram separadas por Deus para o uso exclusivo deles. O significado de santo é alguém que foi separado por Deus para Deus, então para cumprir os objetivos exclusivos de Deus. Às vezes nós não entendemos muito bem isso, não é? Onde há uma divisão de serviço da nossa parte. Nós não podemos dizer que somos exclusivos de Deus, porque todo o nosso trabalho ele é dividido com outras coisas. A nossa vida não está completamente dedicada a Deus para cumprir os propósitos de Deus, para a glória de Deus. Como o apóstolo Paulo mesmo diz, que tudo aquilo que nós fizemos, não é? Comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, o nosso objetivo final é glorificar a Deus.
Então, essa palavra que é empregada aqui para a palavra aperfeiçoamento, ela é usada também para indicar as redes que estavam então destruídas e que precisavam ser ali costuradas, remendadas, preparadas para um uso novamente, não é? Marcos capítulo 1, verso de número 19. E também uma palavra que está relacionada com a restauração de um osso quebrado, não é? Assim, os apóstolos e os profetas, eles foram dados no passado para fundamentarem as doutrinas da igreja, e ainda hoje, evangelistas, pastores e mestres devem expor tais doutrinas à igreja, visando a capacitação de todos os crentes. Temos aí, então, a exposição dos dons que o apóstolo Paulo tratou no verso de número 11. Estamos vendo como que essas pessoas, então, trabalham efetivamente para o aperfeiçoamento dos santos, para que eles estejam capacitados, preparados para todo tipo de boa obra. Continuando, a palavra tem também o sentido, portanto, de tornar o crente apto para o serviço do ministério. Lembremos que o ministério que nos foi dado foi o de reconciliar pessoas com Deus por meio da evangelização e umas com as outras por meio do crescimento espiritual e da comunhão. Então, quando Cristo ele se entregou por cada um de nós na cruz do Calvário, ele estava ali realizando uma obra, um ministério chamado Ministério da Reconciliação. Enquanto ele estava na cruz do Calvário, ele estava reconciliando consigo os homens, não é? E reconciliando os homens entre eles, a possibilidade deles viverem e desfrutarem de uma união, formando assim a igreja, e também unindo essas pessoas principalmente com Deus, porque não há como as pessoas estarem unidas umas às outras se não houver esta reconciliação inicial que foi quebrada no Éden com o pecado, se isso não acontecer primeiramente com o Pai. Então ele nos reconciliou com o Pai, ele nos reconciliou uns com os outros. Okay? Paulo ele também ensina que os pastores e mestres não são aqueles que farão a obra do ministério, mas que capacitarão os membros da igreja para este ministério. Como nós já vimos a semana passada, nós percebemos que a responsabilidade ela é dada a todos. É claro que o líder, o pastor, mestre, ele tem esta responsabilidade de liderar isso, mas não apenas instruir, mas preparar outras pessoas para a instrução de outras pessoas. Isso está um pouco relacionado ao discipulado, discípulo fazendo discípulos. Então, aquilo que aprendemos do nosso mestre, temos a oportunidade e a responsabilidade de compartilhar isso com outras pessoas, para que elas estejam cada vez mais sendo aperfeiçoadas, melhoradas a cada dia mais. Isso combate aquela ideia de uma conformidade, aquele conformismo com o próprio estado em que a pessoa já está na sua vida espiritual, o que faz com que algumas pessoas se acomodem. Elas não têm nenhum tipo mais de desejo, de vontade de crescer, de conhecer mais, ler mais a Bíblia, ter um tempo maior de devocional, procurar conhecer áreas da teologia que até então ela não conhecia. Sede e fome da palavra de Deus é algo que se
espera de todo crente que está neste processo de santificação e de aperfeiçoamento. Todo crente, indistintamente, precisa ansiar, desejar por este aperfeiçoamento que o Senhor está, então, realizando nas nossas vidas, ok? Vale aí a pena a gente avaliar se nós estamos nos enquadrando dentro desta realidade de servos de Deus que desejam, de fato, crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. A palavra grega traduzida para o serviço é diaconia. Então, nós temos aí uma palavra que nós conhecemos, né? E é usada para descrever o trabalho de todos os crentes, ou seja, não só dos líderes, do pastor mestre, ou dos evangelistas, né? Ou dos chamados profetas, apóstolos, como nós vimos, né? Nesta obra essencial de compartilhar da graça de Deus, do Evangelho, da Palavra de Deus a outras pessoas. Então, assim, o ministério não é do pastor ou da diretoria, da liderança espiritual, mas sim é de toda a igreja. Somos todos colegas de ministério, colegas do serviço cristão. Eu já, em alguns estudos passados, eu falei que há um dom que iguala todos, e que ainda que não seja um dom que todos tenham, mas que eu entendo ser uma ação que todos nós precisamos ter, independente de se temos esse dom como algo predominante nas nossas vidas ou não, que é o dom de servir. Não há um crente que não sirva, não é? Todos nós, como crentes, ainda que não tenhamos esse dom, como outras pessoas têm essa predisposição para servir, para ajudar, mas isso não nos isenta de servirmos uns aos outros, ok? Então isso nos iguala, todos nós precisamos servir e servimos uns aos outros neste ministério diaconal, de servirmos mesas, para que outras pessoas tenham as suas necessidades atendidas, supridas, para que então ela cresça e seja aperfeiçoada. O segundo propósito, não é, do Senhor ter compartilhado esses dons conosco, entendendo também a nossa responsabilidade quanto a isso, diz respeito à edificação e maturidade. O que Deus quer é que nós sejamos edificados e maduros, o que às vezes falta para muitos crentes, não é? Eles não estão procurando esta edificação, está cada dia mais firmado nas Escrituras, fundamentado, e também, consequentemente, se tornando alguém maduro, preparado para as diversas situações que a vida cristã nos propõe aí para viver, nas lutas diárias, não é? As crises que temos, que enfrentamos nos mais diversos ambientes onde a gente se encontra, no trabalho, na escola, as lutas que enfrentamos na igreja, as crises dos relacionamentos. Dentro da igreja é um campo grandioso para o exercício de algumas atitudes nossas, não é? Domínio próprio, paciência, longanimidade, bondade, alegria. Então nós temos a possibilidade de manifestarmos isso, né, para que sejamos maduros na fé, que a gente aprenda a lidar
com as mais diversas situações da vida. Então precisamos também aí, queridos, também precisamos edificar o corpo de Cristo. Faremos isso quando todos, cada um com o seu dom, com a sua capacidade dada por Deus, utilizar o que recebeu para abençoar o outro. No verso 13, o objetivo de tudo é conduzir a maturidade da igreja toda. Então, o ideal é que não apenas alguns sejam maduros na fé, mas que todos possam ser maduros, né? Isso vai fazer com que a igreja cresça mais ainda. O estado de homem maduro, semelhante a Cristo, não é também uma opção para a liderança, mas para todo crente que, unido aos demais, levará a igreja a este nível, em um estado conjunto e não individual. Todos participam para que todos amadureçam em Cristo. Este é o nosso ideal, é isso que nós esperamos como igreja, que toda a igreja seja uma igreja madura. Nós lutamos para isso. Não é uma tarefa fácil de alcançar, embora nós estejamos buscando edificar, preparar a igreja, fundamentar a igreja em um terreno sólido no que diz respeito à mensagem bíblica fiel, na exposição das Sagradas Escrituras de forma fiel, sem nenhum tipo de influência externa, não é? Da atualidade, o que estamos vendo na doutrina da prosperidade, não é? Questão de milagres, porque tudo isso chama a atenção das pessoas, não é? Isso enche os templos, mas não quer dizer que templos cheios é de fato uma igreja edificada. A edificação da igreja, ela tem como base, como sustento, a chamada doutrina dos apóstolos. Não é tudo aquilo que os apóstolos aprenderam de Cristo, e eles, como apóstolos, como esses proclamadores, propagadores do Evangelho, então transmitem às outras pessoas para que elas aprendam deles e reproduzam esses ensinos. Então, hoje nós temos esta responsabilidade de edificar a igreja, preparando a igreja para que ela viva em maturidade. Porque na maturidade, essa maturidade espiritual ajuda a gente a lidar com as situações aqui dentro e lá fora, irmãos. Então, o pastor, ele sempre procura fazer com que a igreja aprenda por si só a lidar com algumas situações, porque às vezes questões tão pequenas, tão bobas, acabam criando algumas situações na igreja que não edificam, não produzem absolutamente nenhum tipo de condições para que a igreja possa crescer. Pelo contrário, está causando separação, divisão, mágoas, desgosto entre os irmãos, intrigas, brigas, fofocas, mas eles continuam juntos aqui dentro, e infelizmente a igreja ela fica parada no tempo, não é? Uma igreja que não cresce, não tem nenhum tipo de impacto dentro e nem fora da igreja. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, para que esta não seja uma realidade da nossa igreja, não é? Continuando aqui a nossa apresentação, Paulo apresenta no verso 14 que outro objetivo de sermos então treinados e capacitados, a edificação pelos pastores e mestres, é evitar a falta de maturidade espiritual típica de crianças, são bebês espirituais.
evitando que doutrinas falsas, que vêm como um vento tempestuoso, um furacão destruidor, alcance nossos irmãos e minem a sua fé, tornando-os presas fáceis. E como tem irmãos que gostam das experiências e novidades e não se firmam nas Escrituras. São pessoas sem firmeza e convicção das verdadeiras doutrinas bíblicas. É aquilo que eu acabei de falar com os irmãos aqui. Nós estamos preparando os irmãos para que os irmãos não sejam como crianças. Por que crianças? Porque agem como crianças imaturas na fé. Porque trazem, não é, do seu histórico algumas ações e reações que não condiz com a sua nova vida. E eles não estão muito lá abertos a esse tipo de mudança e transformação, não sabem guardar a sua língua, não sabem ter um pouco mais de paciência, não tem um pouco de amor mais para com o próximo, não é? Não tem paciência com os irmãos mais difíceis, e toda essa imaturidade, né, essa ação de criança, não é, acaba então produzindo uma divisão na igreja. O que nós estamos trabalhando desde já algum tempo na exposição da carta aos Efésios, principalmente no capítulo 4, que estamos neste capítulo, estamos procurando compreender que Deus espera que nós sejamos unidos uns aos outros e que a gente preserve esta unidade do Espírito através do vínculo da paz. E sem maturidade isso não é possível, porque esta preservação do vínculo da paz é uma responsabilidade nossa, de cada um de nós. Não é criar a unidade. A unidade ela já está estabelecida. O que nós precisamos fazer é trabalharmos na manutenção dela. Então é de responsabilidade nossa, visando a edificação e a maturidade, preservarmos essas questões que nós já trabalhamos e vimos como é que isso então é possível acontecer, ok? Por fim, também os versos 13 e 14 é seguir a verdade em amor. Então, por último, somos convidados por Paulo nos versos 15 e 16 a seguir a verdade em amor, a crescermos em Cristo, pois Ele é a cabeça da igreja. Né? A figura que o apóstolo Paulo já usou, que nós somos um corpo, somos membros deste corpo, membros extremamente importantes, indispensáveis, e Cristo é apresentado como sendo a cabeça da igreja. E a trabalharmos, cada um na sua função, como? Com dedicação, todos cooperando para o crescimento da igreja, todos agindo para edificar o outro, todos permitindo-se ser bênção para o outro, não reclamando, criticando, mas colocando-se à disposição para o trabalho. Então tem essa iniciativa, perceber as necessidades da igreja e maduro que é tomar a iniciativa, não esperar que o pastor peça ou esperar que um outro irmão peça para fazer determinada coisa, mas esta ação do Espírito Santo naturalmente motivará a gente a se dispor para o serviço, para ajudar e auxiliar os outros para o cumprimento do nosso objetivo que é comum. Não é? A verdade sem amor é brutalidade, mas o amor sem verdade é hipocrisia. Então, quando diz que é para seguirmos a verdade em amor, nós tivemos duas palavras que estão ligadas uma à outra. Então, verdade sem amor é brutalidade. Sabe aquelas pessoas que falam, eu sou muito sincero, né?
eu estou falando a verdade para determinado tipo de pessoa, mas verdade sem amor é brutalidade. E amor sem a verdade é falsidade, é hipocrisia. Então, por isso que essas duas coisas, esses dois elementos, eles caminham junto no cumprimento do nosso objetivo central: edificar a igreja uns aos outros e promover a glória de Deus. Olha só o que diz Provérbios 27:6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então, tratamos aí de alguém que é hipócrita. Beija, mas por trás odeia, fala mal, não é? Está com a faca apunhalando pelas costas. E temos aquele que fala a verdade, aquele que é sincero, aquele que não está, às vezes, para agradar com as palavras, mas ele sabe o que é, maduro o que é, ele sabe como fala, e a verdade que fala não fere, mas faz com que a pessoa possa, então, ter uma reação positiva, que é mudar a sua atitude, que é se arrepender do seu erro, do seu pecado, que é acertar as coisas que precisam ser, portanto, acertadas. Seguindo a verdade em amor ainda, nós vemos que cada membro do corpo, não importa o quão insignificante pareça ser, tem um ministério importante a exercer para o bem do corpo, como nós já vimos. Não há ninguém dispensável dentro do corpo de Cristo. Todos são importantes com os dons que tem e que recebeu da parte de Cristo. Se veio de Deus, eu não posso desprezá-lo. Quem sou eu para desprezar alguém que tem recebido um dom dado por Deus? Certo? O corpo cresce quando os membros crescem. E eles crescem quando eles alimentam uns aos outros com a palavra de Deus. Crianças não podem se cuidar sozinha. Olha essa compreensão. Alguém humilde que percebe que precisa crescer ainda, que precisa amadurecer, que precisa aprender algumas coisas. Então ela está disposta a ser ensinada, doutrinada, para que então ela tenha condições de poder crescer, enquanto cresce, poder ajudar aqueles que precisam de instrução, não é? Precisamos uns dos outros. Um cristão isolado não pode ministrar aos outros. Então, ninguém que está presente tem razão. Então, o ausente, já vi alguém dizer, não sei qual é o autor dessa frase, mas diz que aquele que nunca está presente nunca tem razão. Então, sabe aquela pessoa que geralmente falta muito? Às vezes ele quer se impor, ele quer ter a sua razão, ele tem as suas justificativas, mas na hora do voto, digamos assim, na hora de que a igreja está reunida para deliberar algo, para determinar algo, ele não tem razão porque não está presente, não vivencia a realidade da igreja. Então, como é que ele sabe, como que ele pode opinar de tal forma compreender de fato as necessidades da igreja? Se ele não é presente, se ele não está crescendo junto com a igreja. Então, todos nós unidos que estamos a este corpo, entendemos muito bem a realidade deste corpo, as fragilidades, os pontos fortes, não é? Para que então a gente possa saber como agir em determinadas situações que vêm constantemente para a igreja lutar, não é? Então nós precisamos compreender que alguém que está isolado do corpo, ele perde a autoridade, digamos assim, para poder efetivamente contribuir para que aquela pessoa seja
edificada. Quais são algumas aplicações, encerrando, já caminhando para o encerramento do nosso estudo? Primeiro, queridos, em Cristo todos partilhamos da graça e, unidos pelo amor mútuo, promovemos a edificação e crescimento da igreja. Então, a graça, ela foi compartilhada com todos nós. Todos somos abençoados por Deus. E nesta promoção que estamos desfrutando, né? Esta união que estamos vivendo, promovendo esta unidade do Espírito por meio do vínculo da paz, nós estamos, então, fazendo com que a igreja seja edificada, que a igreja cresça. Nós todos estamos caminhando para um lugar comum, todos no mesmo barco. Não é? Se o barco afundar, todos afundam junto. Se o barco segue firme e forte, ainda que enfrente algumas tempestades, o mérito não é só ali do capitão do barco, né? Mas é de todos. Todos estão ali empenhados, trabalhando ali junto, para que todos possam ter as suas vidas preservadas, né? Segunda lição: o Cristo vitorioso, essa é a figura que o apóstolo Paulo tratou nos versos anteriores, tem dado dons espirituais a cada crente, visando o crescimento e a edificação da igreja. Ok? A pergunta é: qual é o seu dom? Você conhece o seu dom? Descubra e use-o para abençoar outras vidas. A figura da parábola dos talentos. Não enterre os seus talentos, não enterre os seus dons. Use-os para multiplicá-los, para que o Senhor seja glorificado, para que outras pessoas sejam também abençoadas por meio desses dons. Terceiro, lembre-se do seu compromisso de fazer sua igreja crescer de forma saudável. E queridos, será que esse de fato é o compromisso que todos têm de fazer de fato a igreja crescer? Todos estamos lutando por esse mesmo objetivo. Portanto, trabalhe, seja voluntário, faça a obra do ministério. E é sua função fazer. Não delegue para outros uma responsabilidade que é sua. Precisa de ajuda para isso, certo? Nós vamos ajudar. Fale comigo, seu pastor, que eu posso. Certamente estou aqui para ajudar você a conhecer os seus dons e fazer com que você possa usar de forma pontual os seus dons. Mas esteja disposto a ouvir o que o seu líder tem para falar para você sobre se aquele de fato é o seu dom ou não. Nós vamos auxiliar você a descobrir se você ainda não sabe qual é o seu dom. Mas é necessário que você esteja disposto a trabalhar, porque pelo menos um dom você tem, e para que você possa, então, efetivamente contribuir para o crescimento da igreja, você precisa trabalhar, sendo voluntário, não esperando que a gente possa convocar você para algo. Né? Se prontifique, faça isso de coração voluntariamente. Quarta e última lição: ore para que a nossa igreja faça diferença na vida de todos e de nossa comunidade. Amém? Que nós todos sejamos uma igreja relevante. O objetivo nosso aqui nessa localidade é fazermos com que as pessoas possam compreender a importância da nossa igreja aqui. E nós estamos num perímetro muito reduzido, digamos assim, tendo muitas igrejas. Num curto espaço, muitas e muitas igrejas. A questão é saber, desse montante de igrejas,
será que todas fazem a diferença? Será que elas estão de fato cumprindo o objetivo com os dons que têm recebido de Deus para a promoção da glória de Deus e a edificação uns dos outros? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer e orarmos para que todos nós, independente de placa de igreja, possamos unir esforços para o cumprimento do objetivo central de Deus. Sendo assim, queridos, eu convido você mais uma vez a fechar os seus olhos para que possamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por esse tempo tão abençoado que tivemos aqui de aprendizado, de compartilharmos mais uma porção das Sagradas Escrituras e recebemos de Deus este conteúdo tão importante para a nossa edificação, a edificação do povo do Senhor. Vamos orar. Senhor, louvado seja o Teu nome, ó Pai. Que tudo aquilo que aqui ouvimos, todo esse conteúdo que aqui aprendemos, possa ser gravado em nossos corações. E assim, ó Deus, certamente teremos a oportunidade de trabalharmos cada vez mais na Tua obra, com esta consciência da nossa responsabilidade, de colocarmos os nossos dons e talentos à disposição da Tua obra, para a edificação dos nossos irmãos em Cristo, para a propagação do reino do Senhor, para a glória do Teu santo e bendito nome. Fique com cada um dos nossos irmãos, supra as suas necessidades, esteja com cada um deles, em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos, fiquem com Deus, até a próxima semana, para a continuidade de mais um estudo bíblico que servirá para cada um de nós como um alimento espiritual e importante para conseguirmos enfrentar esses tempos de lutas, de provações, de privações que temos enfrentado aqui. Fique com Deus e até a semana que vem.